Mas a gente poderia ter um pouco de empatia se você conseguir se colocar na pele do outro. Eu lembro de uma ocasião, eu estava na praia, estava um tempo meio nublado e eu não me toquei que sem o sol aparecer forte, o mormaço queimaria, não usei protetor solar. E depois de uns dias eu volto para a igreja como? Está tão queimado que mal conseguia dormir à noite. Eu lembro quando chego na igreja, revejo alguns amigos, a gente, todo mundo com saudade. Alguns já abrem o braço para te abraçar. E eu, não me toque. Porque quem está machucado não consegue ver no abraço uma expressão de afeto. Aquilo é uma ameaça. Emocionalmente, nós temos muita gente agindo assim o tempo todo. E às vezes você pergunta que bicho mordeu essa criatura. Em vez de perguntar para a própria criatura o motivo do comportamento, a gente fica julgando e avaliando. Jesus elogia Natanael, diz, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Natanael vira para Jesus e diz, de onde o senhor me conhece? Eu digo, caramba, não dá nem para elogiar o cara, quase com quem o senhor pensa que é para falar bem de mim? Você nem me conhece. Eu estou falando bem de você, não estou falando mal, mas não me conhece. Na hora que eu tenho vontade de parar na frente de alguns e dizer, alô? Mas sabe, se você aprendemos a nos colocar no lugar de outros, a gente pode regular algumas coisas. Isso é mais do que ferramenta emocional. São orientações bíblicas, práticas e sábias. Mas a grande ferramenta para o perdão, ela é de ordem espiritual. Além do amor de Deus que é derramado em nossos corações, o perdão é um ato de fé. De acordo com a Bíblia, o perdão não tem a ver com merecimento. Eu vejo muita gente, fulano merece que eu perdoe. Eu digo, e você merecia que Deus te perdoasse. Efésios 4:32 diz que nós temos que perdoar como Deus em Cristo nos perdoou. A gente merecia? Não. Então a gente oferece perdão sem outro merecer. Nós recebemos perdão por misericórdia. Por que é que agora, para oferecer perdão, tem que ter merecimento? Ah, pastor, a teoria é bonita, exatamente. Como é que a gente pratica? Fé. Perdão não tem a ver com sentimento. E também Jesus disse que não é só da boca para fora. Ele disse que tem que perdoar de coração. Meu amigo, aqui está o negócio. Porque tem hora que você fala, tá bom, tá perdoado. E lá dentro você sabe que está gritando, tá coisa nenhuma, cruzei o dedo. Não que você queira, mas sua emoção está te prendendo dessa forma. Quando Jesus em Lucas 17 fala sobre a quantidade de vezes que os discípulos tinham que perdoar quem ofendesse no mesmo dia. Os discípulos dizem, Senhor, aumenta a nossa fé. Eles não estão dizendo que não tem fé. Eles estão dizendo, por isso o Senhor está falando que nós precisamos de mais fé do que o que nós temos. Os caras já eram enviados por Jesus para ressuscitar morto, levantar paralítico, abrir o olho do cego, o ouvido do surdo, a boca do mudo. Eles já estavam vendo milagres extraordinários. Mas eles estão diante de Jesus dizendo, ressuscitar o morto, beleza, está bem mais fácil. Mas perdoar esse tanto, não damos conta. Por aí você imagina o tanto de fé que você tem que ter para perdoar. Quando eles pedem, Senhor, aumenta a nossa fé, o que é que Jesus responde? Se tiverdes fé, como grão de mostarda. A NVI, uma tradução que eu gosto muito, ela pecou, na minha opinião e na de muitos outros estudiosos, terrivelmente na tradução desse versículo. Ela diz, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Você revira aquele original grego, não existe a expressão tamanho em lugar nenhum. Mas por conta de um entendimento popular, até hoje você vê gente dizendo, se você tiver uma fezinha do tamanhozinho, de um grãozinho de mostarda resolve tudo. Ué, se a fezinha do tamanhozinho do grãozinho de mostarda resolve tudo, por que é que Jesus condenou a pequena fé de outros? Uma hora ele repreende pela pequenez da fé, depois diz que a fé pequena resolve tudo. Jesus se decida, porque se ela resolve tudo, ter fé pequena não é um problema. Se ter fé pequena é um problema, a fé pequena não resolve tudo. O ensino de Jesus nunca falou do tamanho. Ele só diz fé como semente. O tradutor pegou a ideia de que o grão de mostarda é a menor da semente e falou, Jesus deve estar falando do tamanho, nós estamos falando de multiplicação. Como você multiplica o pouco que tem? Se você planta a semente, você vai multiplicar o que tem. Pega o contexto, Senhor, aumenta-nos a fé. Ele diz, não sou eu que aumento, vocês aumentam. Como? Exercitando, usando a fé que você tem. Plante um pouco, que você colhe mais. O exercício da fé nos faz crescer. E não diga você que você não tem oportunidade de exercitar sua fé para perdoar, porque ela está aí todo dia, em todo lugar. O que nós só precisamos é o exercício da fé. Todo dia alguém diz, pastor, ontem eu tinha perdoado, mas hoje eu acordei e parece que está desperdoado. Eu falei, aí você perdoa de novo. Mas eu acho que amanhã eu vou acordar e desperdoa de novo. E você perdoa outra vez. E você vai exercitando a sua fé.
Não é um sentimento. Ah, pastor, eu não tenho alegria na hora que eu estou perdoando, mas depois vai ter, porque a falta de perdão vai te amarrar numa amargura. Não existe alegria ou realização na vida de quem não perdoa. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu quero te fazer algumas colocações práticas. Às vezes a gente ouve esse tipo de ensino e pensa, fulano tinha que estar aqui ouvindo isso. Porque você sabe que o cara já está azedo e amargurado. Mas antes de chegar nesse ponto, de para quem está precisando exercitar o perdão, nós temos orientação prática para evitar a raiz de amargura. Então, se o seu coração estiver bom, há um tempo atrás minha esposa, ela achou engraçado, gostou da expressão que alguém usou quando disse, estou com o coração peludo. E ela começou a usar isso, e lá em casa a gente passou a usar essa frase. Mas mesmo você que não está com o coração peludo, que a coisa não está tão bagunçada ou complicada lá de dentro, você precisa entender a advertência. Eu escolho seguir a paz. Isso não significa que nós não podemos divergir de opiniões, que nós não podemos confrontar e repreender pessoas. Mas a gente escolhe fazer essas coisas num gesto de amor. Então tem gente que repreende, é mais como um ataque, não é a tentativa de recuperar o irmão. Jesus disse, se o teu irmão pecar contra ti, vai lá e repreende ele. O que é repreender? É dar um presta atenção. E disse, se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Então qual é o propósito da repreensão? É ganhar, não é espanar. Agora, alguns de nós já repreende para arrebentar o processo de vez. Você me bateu, eu te bato e volto, cada um para o seu canto. Isso não é a repreensão, isso é a fomentação da divisão. A repreensão é dizer, ei, talvez você não percebeu, mas você errou. Ou pelo menos minha leitura de que você errou é essa por causa disso, disso, disso. Na minha humilde opinião, no meu amor por você, para preservar o relacionamento, nós precisamos arrumar isso. Agora Jesus diz, não ouviu você, desiste dele, não, volta com testemunhas. Porque você tem gente neutra. Pode ser que ele não está te ouvindo porque você também esteja emocionalmente afetado. Não ouviu as testemunhas, leva para a igreja. Mas se ouviu, ganhou o seu irmão. Sempre a ideia é ganhar, ganhar, ganhar. Não é desistir, não é estragar.